tudo lá, em nome de Jesus. Amém? Eu não sei como é que você começou o seu ano, mas nós começamos o ano aqui neste lugar, aqui dia 31, né? Quem estava conosco aqui, foi um culto tremendo, a igreja lotada aqui dia 31, a igreja ofereceu gratuitamente um jantar, e que jantar que foi esse, né, José? Que jantar, José veio lá da África para comer o nosso, é África mesmo, né? Da África, veio lá da África comer o nosso jantar aqui, olha só. Que foi uma bênção muito grande. Começamos o ano aqui com o pastor Davi Maia, apóstolo Gésio, foi tudo uma grande bênção. Mas essa semana, muita gente em recesso ainda, muita empresa que não voltou, muita gente de férias, mas nós voltamos aqui a 1000 por hora, já estamos fechando praticamente a nossa agenda do semestre, tem tanta coisa boa para você e para sua família. Nós estamos preparando um banquete e muitas surpresas para vocês que vão ficar admirados com aquilo que estamos trazendo aqui para a igreja. Se prepare para ter um ano que você nunca teve igual na sua história. Amém? E como igreja nós vamos marchar determinados a conquistar aquilo pelo qual o Senhor nos chamou, que são as vidas para Jesus. O que mais importa é a sua vida, o que mais importa é a salvação da sua família. E essa semana nós começamos muito bem. Eu convoquei um mutirão, olha só, eu amo mutirão. Alguns dizem que eu sou chamado pai de mutirão. Eu amo mutirão. Por que mutirão? Porque no mutirão nós nos relacionamos, nós temos comunhão. No mutirão cada um dá um pouquinho de si e no final o resultado é tão grande. No mutirão nós demonstramos a nossa unidade. E esse começo do ano eu fiz muito diferente, eu dei um passo ousado. Viu, Gabriela? Você que está voltando aí de lua de mel com seu maridão, né? Então já pode convocar o maridão para a próxima e você também, porque nesse mutirão nós convocamos até as mulheres, embora foi uma só, que foi a Adriana, mas ela fez um trabalho de gente grande lá. Nós tivemos um mutirão, se você puder colocar a foto aí, por favor, Cris. Você vai ver o mutirão que nós fizemos aí com essa galera toda. Nós ficamos, na verdade, 2 dias no Vale dos Mananciais, 2 dias. Tomando aquele café da Rosa, comendo aquela comida da Rosa, jantando aquela janta da Rosa. Foi, olha só, o banquete do café da manhã. E essa turma toda aí, muitos que negociaram no trabalho, muitos que faltaram do trabalho para estar no mutirão comigo, nós fomos lá com uma missão, a missão de pintar a quadra, pintar os alojamentos, pintar as suítes, pintar os corrimões. Nós fizemos ali um trabalho muito sério, gente grande, vou confessar, porque eu fiquei muito cansado no segundo dia. É verdade, né, João Alves? Mas foi muito legal. Quero que você aplaude o Senhor por essa turma tão linda que foi ali comigo 2 dias. Olha que lindo. Aí você fala assim, que bom que já passou, que bom nada, porque daqui 2 semanas vem um outro mutirão, amém? E aí você que não pôde ir, né, o Mário que não pôde ir, você que não pôde ir, está convocado para estar conosco lá também, vai ser de um dia só, e aí você pode dar a sua contribuição em nome de Jesus. Deixa eu te falar, eu tenho uma palavra de Deus para você. Tem 3 améns, eu vou repetir, eu tenho uma palavra de Deus para você. Estamos começando o ano. E todo começo de ano, todos os começos da nossa vida, eles marcarão o final da nossa vida. Todos os começos podem marcar a sua trajetória final. Por isso que nós temos hoje como igreja, e você tem como servo de Deus, serva de Deus, a oportunidade de receber uma palavra de Deus que pode trazer à existência até o final desse ano todas as promessas de Deus sobre a sua vida. Amém? Então olha para esse irmão e diga assim, hoje Deus vai falar com você. Aí fala bem alto assim, mas Deus antes vai falar comigo. Porque eu quero pegar
todas as promessas. É interessante porque existem dois grupos na igreja. Sempre em toda a igreja existem dois grupos distintos. O primeiro são aqueles que ouvem a palavra e falam: puxa, que legal, valeu, foi bom estar lá. E vai embora do mesmo jeito, sem nenhum posicionamento, sem nenhum foco naquilo que foi ministrado. Preste atenção, Deus vai falar com você, e eu orei muito para trazer essa palavra, e eu quero que você não apenas ouça e vá embora dizendo que legal, foi bom, vai ser um ano legal, mas eu quero que você tenha foco, diga assim, foco. Nenhuma distração, mas foco. Aqui está o segredo de uma vida vitoriosa, você tomar cuidado com as distrações e estar atento para o seu foco. Qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? Quais são as suas metas? Então, quando você está determinado e focado naquilo que você quer, naquilo que Deus tem para você, pode ter certeza absoluta que você vencerá. Eu digo assim, em Cristo e na sua palavra, eu vencerei. O que acontece com o outro grupo? Que eu amo esse grupo. É o grupo que ouve também, acha legal, mas é o grupo que diz assim: é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Nesse ano de 2024, é esta palavra que eu quero para a minha vida. É essa palavra que eu vou agarrar, que eu vou pegar, eu vou aplicar na minha vida, porque eu quero chegar no final do ano e dizer: obrigado, Senhor, porque em cada mês desse ano, o Senhor derramou uma promessa sobre a minha vida. Então diga assim: Senhor, este sou eu. Agora presta atenção nesse vídeo, porque existe muita gente distraída, e quando alguém está distraído, com certeza ele não consegue alcançar o seu foco. Dá uma olhada para você ver que situação ridícula muitas vezes as pessoas passam quando elas estão distraídas e perdem o seu foco. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Então olha para esse irmão e fala assim: não se distraia nesse ano. Mantenha o seu foco em Jesus Cristo, que aí haverá vitória. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu quero falar nessa manhã sobre 6 promessas de Deus para o ano de 2024. 6 promessas, e à noite eu vou ministrar mais 6 promessas para fechar o ano com 12 promessas. Eu quero aproveitar a simbologia de 12 meses. E Deus me levou a enxergar em toda a Bíblia, no mínimo 12 promessas de mais de 8.000. Eu peguei 12 promessas, porque se Deus deu promessas,
a homens e mulheres do passado, é sinal que Ele ainda continua sendo Deus, e o mesmo Deus do passado é o mesmo de presente e será do amanhã. Então, a mesma promessa recairá sobre a minha vida, sobre a sua vida. Lucas capítulo 1, verso 37. Lucas capítulo 1, verso 37. Você pode abrir na sua Bíblia, esse é o texto básico dessa palavra. Nós vamos manusear muito a Bíblia nessa manhã, porque todas as promessas, elas são extraídas da palavra de Deus. O fundamento da nossa fé está aqui. Lucas 1:37, que diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Diga assim, porque para Deus, isso, mas bem forte, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Preste bem, esse texto aqui marca a minha história e deve marcar a sua história. Você deve agarrar esse texto. Existem promessas de Deus, e as promessas de Deus não são promessas humanas, não são promessas políticas, econômicas, de um parente, de um amigo, de alguém que você conhece, de um familiar. Deus é um Deus que faz a diferença, porque quando Ele promete, aquilo que Ele falou, aquilo que está escrito, acontecerá. Então diga assim, se Deus falou, vai acontecer. Por isso aqui está a diferença. Eu quero que você olhe hoje a palavra de Deus, a Bíblia, e você entenda comigo aquilo que Deus falou no meu coração. Eu quero que chegue ao seu entendimento, ao seu coração, essa revelação, porque eu não quero ser abençoado sozinho esse ano. Eu quero levar comigo toda a igreja, e todos nós seremos abençoados. Eu e você podemos ser abençoados a partir do nosso posicionamento, do nosso foco. Saber que se Deus falou, vai acontecer. Eu olho a palavra de Deus e eu vejo que existem pelo menos 12 homens que Deus olhou para eles e trouxe uma promessa. É como se Deus olhasse para líder Si lá atrás no fundo e dissesse, líder Si, é com você. É como se Deus olhasse para você e dissesse, é com você. Sérgio, que está aí no fundo, Eliel, é com você. É como se Deus olhasse para o Paulo, para a Ivone e dissesse, é com você. O meu entendimento é esse. Quando eu leio a Bíblia, eu não vejo que é um livro histórico, mas é um livro presente, aonde Deus está falando comigo. E se Ele está falando comigo, é como se Ele estivesse falando lá no passado, e aquilo que Ele falou vai acontecer. Então diga assim, Senhor, eu quero receber todas as promessas. Olha só, Romanos capítulo 4, verso 18, diz assim, Abraão, esperando contra a esperança. Preste atenção. Quem crê tem essa convicção, não se distrai, tem um foco. Não importa que os sinais digam não, não importa que as circunstâncias digam não, tudo está indo contrário, tudo está indo de mal a pior, você está dizendo, agora acabou com tudo, eu perdi a esperança, perdi a promessa, alguns perderam até a fé, mas Abraão nos ensina algo. Aqui nos diz, Romanos capítulo 4, verso 18, o apóstolo Paulo dizendo, Abraão esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Uau! Esse homem creu contra a esperança, não havia esperança alguma, mas ele
creu. Aqui está a diferença minha e sua daqueles que vão chegar ao final desse ano e dizer assim: uau, este foi o melhor ano da minha vida. Uau, janeiro foi o melhor ano da minha vida. Fevereiro, março, outubro, novembro, dezembro. Por quê? Porque você creu contra a esperança. Os sinais não estavam evidentes, os sinais não colaboravam, mas você vai crer e a bênção virá. Então olha para esse irmão e fala assim: o segredo é crer nas promessas. É interessante porque Abraão, ele simplesmente creu. O nosso papel é crer, é ter a convicção que se Deus falou, aquilo vai acontecer. Pode durar anos e anos e anos, pode passar os meses, as semanas, se Deus falou, vai acontecer. E eu quero trazer para você então hoje exatamente isso. A primeira promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida, é o que Deus disse a um homem chamado Abrão. Olha só Gênesis 12, 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Presta atenção, esse homem tinha 75 anos quando ele recebe esta palavra. E ele recebe uma promessa de Deus dizendo: você vai ser pai de multidões. Presta atenção, Paulo diz, ele creu contra a esperança. Por quê? Porque ele sabe quem Deus é. Deus está acima da nossa limitação, Deus está acima da nossa pequenez, Deus está acima de tudo aquilo que nós achamos como limites. O nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. Esse homem creu. E a Bíblia diz que essa promessa levou 25 anos para se cumprir. Mas um dia ele teve o privilégio de dizer: nasceu o meu filho amado, se cumpriu a promessa de Deus. Passaram-se 25 anos, mas aquilo que Deus disse no passado foi verdadeiro e aconteceu. Eu quero dizer para você aqui nessa manhã, 2024, tem que ser um ano onde as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. 2024, você tem que atrair essa glória para dentro da sua casa e saber que se existe alguma área estéril da sua vida, se alguma coisa ainda não multiplicou, alguma coisa não prosperou, alguma coisa ainda não andou, você está só, apenas só. Deus está te dizendo através de Abraão aqui, ele pode trazer a existência um grande milagre na sua vida. Basta você crer. Aquilo que até hoje não deu certo, pode dar certo em 2024. Não desista, apenas creia e mantenha o foco naquele que pode mudar o final da sua história. Deus transformou a vida desse homem. Deus transformou a vida de cada um de nós, porque nós somos herdeiros de Abraão. Nós somos filhos da promessa. Olha só, a promessa se cumpre em nós ainda hoje. Segunda promessa, diga assim, segunda promessa, para o segundo mês de 2024. O que Deus falou com Abraão, eu disse para você o que Deus falou a Moisés. Eu amo a vida de Moisés porque Moisés foi um homem que foi muito usado por Deus. Marcou a história de uma nação. Olha só o que diz então Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para um lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Tivemos o privilégio de estar lá o ano passado.
Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltara para ver, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo. Preste atenção. Deus viu a aflição do seu povo, que está no Egito. Eu ouvi o clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isto, por causa da visão que Deus teve, ele vai dizer: por isto eu desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite, mel, e o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu e dos renovadas em nome de Jesus. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estavam oprimindo. E vem, pois, agora, e eu te livrarei, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Esse texto nos fala o seguinte: Deus é o Deus que está vendo a sua aflição. Preste atenção. Tem muita gente achando que Deus é um Deus tão distante, que está lá no céu, preocupado com a guerra da Rússia, com a Ucrânia, de Israel. Deus está preocupado com o Oriente. Tem muita gente achando que Deus está preocupado com tantas coisas que não tem tempo e nem olhar para uma situação pequena. Um conflito, uma angústia, um desemprego, uma doença, um problema familiar. Parece que Deus tem tantas coisas mais importantes para resolver que Ele não está nem ouvindo a minha oração, Ele não está nem respondendo o meu clamor. Esse texto nos leva a uma história de muitos anos sendo escravos, a nação de Israel sofrendo nas mãos de Faraó, e a Bíblia diz que Deus tem três situações diferentes. Deus, ele ouviu o clamor, Deus, ele vê a aflição, e quando ele ouve, quando ele vê, ele tem uma ação. Diga assim: Deus é Deus de ação. Deus não está passivo no céu. Deus não está preso a nada. Deus, quando vê você vivendo uma aflição, uma angústia, uma coisa que você está sofrendo, Deus, ele vê, ele ouve, e diz a Bíblia que ele desce. Ele desce e ele vai falar com Moisés, e vai usar Moisés para livrar o povo. E você sabe toda essa história, como que Moisés foi até Faraó, e como ele enfrentou o Faraó, como que ele se encheu de coragem, porque ele sabia que o eu sou estava com ele. Então, aqui agora o povo é liberto, o povo sai do Egito, vai para o deserto, até chegar perto de Canaã. Sabe por quê? Porque Deus ouviu, ele viu e ele desceu. Deixa eu te falar algo: esse é o ano de acabar com o teu sofrimento.
Talvez você esteja arrastando sofrimentos do passado, do ano passado. Talvez esteja arrastando alguma aflição. Eu quero profetizar que essa promessa, que ela se cumpriu. Nós olhamos hoje a história e ela se cumpriu. Aconteceu. Tudo que Deus falou para Moisés aconteceu. E hoje eu quero te dizer, 2024 é o ano de acontecer. Deus não quer que você fique sofrendo. Deus não quer que você fique em aflição. Deus não quer que você fique aí pelos cantos chorando. Não. Deus quer colocar no seu rosto a dupla honra. Deus quer que você viva uma nova experiência com Ele, para que o milagre venha e a vitória vai chegar e o nome do Senhor será exaltado. Se você puder, aplaudir ao Senhor. Pega essa palavra para você. Chegou o tempo do livramento. Terceira promessa, Deus falou com outro homem, Josué. Eu vou continuar a história de Abraão, de Moisés e Josué. O que Deus disse a Josué? Josué agora vai entrar num grande desafio. Presta atenção. Eu não sei você, mas eu amo desafios. Diga assim, eu preciso me apaixonar por desafios. Você sabia que desafios te levam a lugares mais altos, a conquistas maiores? Desafios te levam a sair da mesmice, da comodidade, da passividade. 2024 você tem que entender, está começando o ano, é um ano de você entender, será um ano de desafios. Não tenha medo dos desafios, não fuja dos desafios, eles vão te levar a lugares mais altos, a lugares grandiosos. Simplesmente entre nos desafios, não sozinho, mas com o nosso Deus. Josué vai ouvir uma palavra de Deus, Josué capítulo 1, a partir do verso 5. Deus deu um desafio para ele e disse assim para ele, Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Olha a promessa de Deus, eu vou estar contigo, eu não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte, seja corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Diga assim, Senhor, eu quero essa promessa para a minha vida. Presta atenção, diante dos desafios, você tem que tomar posse dessa promessa. Deus estará contigo, te dando força, te dando coragem, te dando ânimo. Deus estará dando para você a unção, a capacidade de você entrar em desafios e você vencer os desafios. Na sua vida profissional, as oportunidades vão surgir de uma promoção e você talvez se sinta não muito qualificado para esta função. Entre no desafio, vai estudar, vai correr atrás, mas entre no desafio. De repente Deus vai te dar uma porta para você abrir uma empresa, abrir um negócio. Entre no desafio, pegue a oportunidade para você crescer. Talvez a sua família inteira ainda não serve ao Senhor, não tem importância, ainda não serve, mas entra no desafio de começar a orar, jejuar e pagar um preço pela sua família, porque Deus vai te honrar, porque você nunca estará sozinho. Meu irmão, Deus disse para Josué, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, eu vou estar contigo, então vai em frente. O que Josué fez? Ele se encheu de coragem e ele levou o povo inteiro, a nação inteira de Israel, até a terra prometida. Eles enfrentaram 33 reinos, eles venceram, porque havia uma promessa sobre a vida dele. Diga assim, Senhor, é essa promessa que eu quero na minha vida. Quarta promessa, o que Deus falou a Salomão. Diga assim, Salomão,
nós temos que parar para ouvir algumas pessoas. Salomão foi um homem detentor de uma habilidade, de uma sabedoria, que nós temos que parar para ouvir esse homem. Às vezes a gente para ouvir tanta coisa errada na televisão, tanto conselho errado, tanta coisa que não procede da boca de Deus. Este homem tem muita coisa a me ensinar e a te ensinar. Leia o livro de Provérbios, leia atentamente, pratique aqueles princípios que eles vão te levar a lugares muito mais profundos e mais altos que você imagina. O que Deus trouxe de promessa a Salomão? Então vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 1, a partir do versículo 7. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Meu Deus. Lincoln, é como Deus chegasse para o Lincoln e falasse assim: Lincoln, pode me pedir tudo que você quer que eu vou te dar. O Lincoln ia falar assim: eu quero uma casa na praia, em Peruíbe. Pode ser da minha sogra mesmo. Você já parou para pensar que Deus é esse que chega para mim? A Gabriela, Deus chega para a Gabriela e fala assim: Gabriela, o que você quer? Eu quero mais sabedoria para escrever mais livros, né? Com certeza ela vai falar isso, né, Gabriela? Já está no 5º livro? 6º livro, uau! Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela, olha só. Você escreveu algum livro? Quem escreveu algum livro aqui? Ninguém, Jesus. Aí você fala 6 livros, é só 6. Você não escreveu nenhum. Pensa que é fácil? Não é fácil não. Mas se Deus chegasse para ele e perguntasse: o que você quer? Eu tenho certeza que ela fala assim: além do meu marido, que casou recentemente, eu quero sabedoria e inspiração para outros livros. Você já imaginou que Deus é esse que pode chegar para mim, para você e dizer assim: pede o que você quiser, que eu vou te dar. Salomão recebeu uma palavra, e uma palavra tão forte, ele ficou pensando: o que eu vou pedir? E aqui continua o texto sagrado dizendo o seguinte: respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa. Preste atenção, olha só, promessa de Deus para ele: cumpra a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituísse rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa desse povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá outro igual. Põe a mão na sua mente e fala assim: Senhor, eu quero sabedoria e conhecimento para as minhas decisões em 2024. Este foi o segredo na vida de Salomão. Ele recebe uma promessa de Deus, essa promessa se cumpre, ele vai receber sabedoria, o seu reinado vai ser próspero, porque ele não pediu riqueza, não pediu saúde, não pediu longevidade, ele foi um homem inteligente.
E eu amo pessoas inteligentes, porque a pessoa inteligente, ele não trabalha nas questões baixas, ele trabalha nas questões altas, ele não pensa pequeno, ele pensa grande, ele pensa nas nuvens e não no chão. Pessoas inteligentes são assim, e Salomão já se mostrou inteligente, ele disse, eu não quero nada disso, porque com a inteligência, com o conhecimento e com a sabedoria, todas as coisas viriam, ele sabia disso. E Deus foi tão generoso com ele que disse, olha, tudo que você não pediu, e por você ter pedido uma coisa tão justa que é cuidar do meu povo, então eu vou te dar todas as demais coisas. Diga assim, este é o ano em que eu vou receber de Deus a sabedoria para atrair riquezas, atrair bens, honras, e na minha família eu serei alguém de expressão. Preste atenção, muitos vão olhar para você e dizer assim, o que aconteceu que esse ano você deu uma deslanchada? Você vai dizer, sabe o que? Eu recebi uma promessa no começo do ano que eu teria sabedoria e as minhas decisões têm sido sábias e eu estou acertando todas elas porque o Senhor está comigo e a vitória está vindo. Você pode aplaudir ao Senhor? Quinta e penúltima promessa. O que Deus falou a Neemias? Neemias capítulo 2, 12 a 18. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração, para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbios. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. E também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Diga assim, não importa o caos, Deus pode trazer à existência o milagre. Quando você vai ler o livro de Neemias, Neemias vai chegar a uma situação muito caótica. Ele vai perceber que a nação de Israel tinha sido assolada, a cidade assolada, o templo assolado, as casas assoladas. Eles tinham sido levados para a Babilônia, ficaram ali 70 anos. E quando Neemias se levanta, ele se levanta para trazer uma palavra de fé, porque quando ele sabe o que estava acontecendo, a miséria, o caos que estava lá em Jerusalém, a situação de quem ficou, ele vai ter uma atitude. E a primeira atitude que ele vai ter no capítulo 1 é dizer o seguinte, eu sei que nós chegamos aonde nós chegamos porque os nossos pais pecaram. Presta atenção, só existe uma maneira pela qual Deus ele encolhe a sua mão. A palavra de Deus diz que a mão do Senhor está estendida sobre todo aquele que é obediente, aquele que serve a Deus, mas ela está encolhida porque o pecado impede a ação e a mão de Deus na vida de um homem e de uma mulher. E Neemias vai reconhecer, e ele vai chegar diante de Deus e ele vai dizer assim,
Deus, eu quero pedir perdão pela minha nação, eu quero pedir perdão pelo pecado da minha nação, da minha geração. Nós estamos nesse caos porque nós pecamos contra o Senhor, nós falhamos contra o Senhor, nós desobedecemos contra o Senhor. Então Neemias vai puxar para si o pecado de uma nação inteira, e pelo fato de ele pedir perdão, Deus liberou o perdão. Ele vai em Jerusalém, ele junta homens, ele vai em Jerusalém, reconstrói o muro, reconstrói a cidade, as portas da Babilônia se abrem, eles voltam e vivem um tempo de júbilo, porque uma pessoa ousou fazer diferença na sua nação. Diga assim: Senhor, me ajuda a fazer a diferença na minha casa e na nossa igreja. Você pode fazer a diferença. Olha para quem está do seu lado e diga para ele assim: você pode fazer a diferença. Você tem que crer nisso. Havia uma promessa de reedificação e Neemias se levanta para fazer isso e ele completa. A promessa de Deus se cumpre porque um homem ousou fazer a diferença. E eu termino aqui falando com você aqui o que Deus falou através de Davi. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero que você ouça isso de pé aqui em nome de Jesus. Eu vou parar na sexta revelação, sexta promessa, e as outras 6 eu vou trazer à noite. Se você conseguir vir, venha. Se não, assiste online, porque eu quero que você pegue essas 12 revelações e você viva e pratique essas 12 revelações para esse ano. O que Deus falou a Davi. Davi foi um homem muito usado por Deus, Deus falou muitas coisas com ele, mas eu amo o versículo que é o Salmo de número 23, verso 1 e verso 4, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diga bem forte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Presta atenção. Duas frases simples, mas resume o que Deus falou no coração desse homem. Que promessa Deus falou para ele ter essa convicção. Por que ele crê tanto? Se o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Presta atenção, 2024 é o ano de não faltar nada na sua casa. Pelo contrário, ter fartura e abundância, para que todos saibam que é o Senhor que está pondo na sua mesa. É o Senhor que está dando oportunidades. É o Senhor que está trazendo promoções. É o Senhor que está trazendo ações na justiça. É o Senhor que está fazendo crescer o seu comércio, a sua empresa. É o Senhor que está trazendo promoções. Então nada vai faltar. Não vai faltar a paz na sua casa, não vai faltar a salvação na sua casa. Se Deus falou, é porque vai acontecer. E aí no versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Presta atenção. Nada nessa vida é fácil, nada nessa vida é moleza. Com certeza o vale da sombra da morte poderá surgir no seu caminho. E eu deixei essa sexta revelação, essa sexta promessa para você entender o seguinte: Deus não me engane nem te engana. Deus está dizendo claramente aqui uma promessa: olha, pode ser que você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas aqui é uma promessa. Há uma realidade que pode surgir na sua vida que vai desagradar, que vai trazer tristeza. Pode ser, pode. Mas Deus está dizendo: não tema, não tema. O salmista diz: eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Meu irmão, vai em frente. Virão as lutas, virão as dificuldades, virão os obstáculos, as pedras virão, as montanhas virão, as rochas virão. Não ligue para isso, o Senhor está contigo e isto basta. E eu encerro dizendo aqui o Salmo 30, verso 5.
Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ah, meu irmão, minha irmã. Pode durar o choro a noite toda, mas uma hora, e um momento, em algum momento virá alegria. Com Jesus muda, o final da história muda. Eu quero convidar você a fechar teus olhos.